estamos no terceiro dia de um título, de um tema que o Senhor colocou no meu coração. E esse tema fala de insista até que. O primeiro foi, insista até que Jesus siga com você. E no segundo a gente pregou sobre a mulher cananeia. Insista até que o próprio Jesus, ele é pressionado e foi pressionado a liberar a bênção daquela mulher, né, de uma mulher cananeia. E hoje eu não quero falar diferente, eu quero falar de fé também. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas 18, 1. Aleluia. E quando Jesus fala ele estava ali falando, né? A vinda do reino de Deus. Ele estava explicando para os discípulos como que ia chegar o reino de Deus. Ele estava ali antes dessa parábola, ele estava dizendo assim, olha, o reino de Deus, ele vai vir igual um relâmpago. Ele dizia assim, olha, presta atenção, você que está aqui. Sabe, aquele relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, você não consegue nem ver. Assim será a volta do Filho do Homem. Ele estava dizendo para os discípulos, ou para todos que estavam ouvindo ele, olha gente, quando o Filho do Homem voltar para buscar a sua igreja, vai ser igual um relâmpago. Vai ter 2 numa cama e um será levado e o outro não. Vai ter 2 lá moendo ou trabalhando hoje numa fábrica, o quê? Um vai e outro não. Por quê? Porque Deus é injusto? Não. É porque um está preparado. Um está realmente convicto da sua fé. Um guardou a fé e o outro não. Eu imagino, querido, que no dia que o Senhor vier, vai ter muitas esposas chorando a subida do seu esposo, como vai ter muito esposo chorando a subida da sua esposa. Vai olhar do lado e vai ver aquela roupa de dormir cerrada, batida ali do lado. Muitas vezes na fábrica você está com 100 pessoas e você vai ver que 30 não está mais. E aí você vai entender o que é a vinda do Filho de Deus. E ele estava explicando isso. E em seguida, ele usou uma parábola, porque Jesus, querido, ele falava tudo com tanta profundidade. Ele falava as coisas tão profundas. Ele mexia realmente lá no profundo, escondido, através de parábola. Mas parábola, muitas vezes, para Jesus, não era uma ficção. Não era simplesmente uma forma de pregar, não. Eu imagino que muitas parábolas de Jesus, ele tinha tido experiência. Porque eu tenho certeza que se você parar e ver a tua vida, você vai contar muitas parábolas com a tua experiência. Eu posso contar muitas parábolas com as minhas experiências. E você também. E ele contou uma parábola, que uma parábola para mim ela é curta, mas ela é muito profunda. E ele disse assim, olha, nos 18:1, disse-lhe Jesus. Disse quem, gente? Jesus. Então cutuca o irmão do lado e diz assim, ele que disse. Por favor, escute. Foi ele que disse. Não foi o teu pai, da tua mãe, não é a pastora. Ele disse, amados, quem nós devemos ouvir é Jesus. Quando Jesus disse, amém? Então abre os teus ouvidos, escuta. Mesmo que você não goste, mesmo que você não entenda, não compreenda porque está sendo dessa forma. Mas se Jesus falou, está falado. Amém? Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu quero já nesse início falar para você, dever. Dever significa no dicionário obrigação. O dever significa algo que eu tenho que pagar tributo. Se você buscar no dicionário português, né, Aurélio ou outro, você vai buscar essa direção. E Jesus, ele não disse assim, olha, quando tu quiser, tu ora. Sabe, quando tu tiver vontade, tu ora. Olha, você pode até passar uma semana sem orar. Não, é o dever. Diga comigo, dever. Então, quando a gente é colocado sobre nós um dever, é imposto sobre nós uma obrigação, é imposto sobre nós uma orientação, é um dever. Amém? E Jesus disse assim, olha, eu vou falar uma parábola de um dever que vocês devem fazer. Então, quando eu entendo que oração, ela é um dever, ela não está ligada com o teu emocional, ela não está ligada com a tua necessidade, ela não está ligada se você está bem ou não, ela não está ligada se você quer orar ou não. Eu devo orar, independente de qualquer coisa, é um dever. E nós estamos numa campanha de quarta-feira e muitos perguntam quando o milagre vai chegar, pastora, mas querido, você está orando? Porque se você não está orando no dever que o Senhor diz que devemos orar e nunca esmorecer, nós estamos em pecado. Porque é uma ordem. Orar é uma ordem. Quanto mais eu oro, mais de mim eu esqueço.
Quanto mais eu oro, mais longe do pecado eu fico. Quanto mais eu oro, menos eu peco. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. E eu anulo as coisas mal na minha vida. Então, quando ele disse assim, é um dever, eu vou falar de uma parábola, que é um dever. Então, entenda, querido, que a oração não é quando você sentir vontade. A oração não é para você arrumar um namorado. A oração não é para curar uma doença. A oração é um dever diário. Eu te pergunto, você está cumprindo esse dever? Você, homem que está aqui, você abre a sua Bíblia em casa, dobra o seu joelho, ora com seus filhos. Você está cumprindo esse dever? Você realmente ora o quê? 1 hora por dia? Porque muitas pessoas, querido, têm fechado a sua vida, fechado as coisas que Deus tem, porque não tem aberto o canal da comunicação. A comunicação com Deus, ela é maravilhosa. E você pode ser o mais transparente possível. Você pode dizer, hoje eu fui tão transparente com Ele. Eu disse, Deus, me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda quando o corpo não quer mais. Me ajuda, Jesus, quando a mente parece que não me ajuda. Espírito Santo, me ajuda quando eu não compreendo os teus caminhos. Espírito Santo, fica comigo, por favor, não me abandone. Esse mundo está cruel, o mundo está cruel, o povo está cruel. Querido, eu não sei como é que você tem orado. De repente você ora no automático, você dobra os joelhos e diz, Senhor, me dá isso aqui. Espírito Santo, eu preciso disso. Não, querido, orar é uma comunicação com o Pai que te ama e que está disposto a te abençoar. Ele disse assim, eu vou falar uma parábola do dever. Então você aprenda nessa noite que não depende do teu emocional, não depende do que tu quer, é um dever diário. É um dever, é uma obrigação. Se você não orar, você está em pecado. Se você não orar, a tua casa fica negra. Os inimigos se aproximam. Eu estava numa casa ontem à noite, eu disse, vou orar. Eu preciso orar, eu preciso orar. Porque eu estava com sede de oração. A oração tem que ser algo, querido, que brote de você e que você deseje. Ele disse assim, olha, o dever de orar sempre, diga comigo, sempre. O que é sempre para você? Todos os dias. Você come sempre? Você dorme sempre? Amém? Então orar é sempre. Olha só, e nunca, diga comigo, nunca, nunca, nunca. Diga para o teu irmão, você está proibido de não orar. Você está proibido por Jesus de parar de orar. Você está proibido por Jesus de esmorecer na oração, de afrouxar na oração. Querido, sabe o que é esmorecer? É afrouxar. Não, eu já orei o suficiente. Não, eu já fiz o suficiente. Agora eu não preciso mais orar, porque afinal de contas Deus já sabe. Não. Quando ele contou essa parábola, você vai entender que ele disse assim, olha, o dever de orar não é o dever de vir ao culto só. Não é o dever de tomar a Santa Ceia. Não é o dever de estar vestido com uniforme ou cantar. É o dever de orar. E nunca esmorecer. Você está proibido de esmorecer. Você está proibido de retroceder. Porque lá em Hebreus 10 diz que ele não tem prazer naquele que retrocede. Ele não tem prazer naquele que esmorece. Ele não tem prazer naquele que desanima. Naquele que para de orar. Naquele que para de buscar. Nós estamos na 3ª semana da campanha. E eu quero fixar isso no teu coração. Porque você vai ter toda a vitória que quiser. Se a tua comunicação com Deus for diária. Sabe? E você favorecer a descida dele para aquilo que ele tem na tua vida. Porque quando você não tem tempo para comunicar, um relacionamento sem comunicação, ele é estéril. De repente você diz, olha, o meu noivo, eu estou casado com ele, eu vou morar no céu, mas você não tem um relacionamento com ele. Outro dia eu coloquei lá na mídia, querido, se o teu relacionamento com Deus não gera filhos, ele está estéril. E hoje eu digo, se o teu relacionamento com Deus não tem diálogo, ele está estéril. Aleluia. Quem está me entendendo nessa noite? Havia na certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Ímpio do ímpio. Esse era ímpio mesmo. E Jesus, quando ele falou essa parábola, ele quis dizer que era uma autoridade máxima. Era um magistrado. Ele não temia a Deus e nem os homens. Porque tem gente que diz assim, olha, eu temo a Deus, mas não respeito os homens. Você decide.
Você teme a Deus e respeita os homens, senão você é ímpio também. Mas esse aqui, ele era ímpio dos ímpios. Ele era um homem que ele não temia a Deus. E por que Jesus colocou na parábola essa figura, nessa cidade? Por que Jesus colocou a figura máxima? Sabe por quê, querido? Porque nos Salmos, em Eclesiastes, diz que Deus é o nosso juiz. Mas Ele é o juiz bom. Ele é o juiz justo. Ele é o juiz reto. E Deus está colocando ali que havia um certo juiz, que ele não temia a Deus e nem a homens. E Jesus traz outra personagem, né? Que era uma pessoa totalmente fragilizada. Na mesma cidade, havia também naquela mesma cidade uma viúva. O que significa uma viúva? A escória da sociedade. Aquilo que todo mundo desprezava. Não era a viúva de hoje. A viúva de hoje, ela fica aposentada. Tem muita viúva que fica com carro, com casa. Não, a viúva daquela época, quando morria o marido, ela ficava desamparada, dependendo de comida dos outros. Então por que Jesus fez essas duas comparações tão fora? Parece que não tem lógica nenhuma. Por que ele bota alguém que tem todo o poder na cidade? Por que ele bota uma pessoa que poderia fazer qualquer coisa, mas não temia a Deus, e ele bota uma pobre coitada? Você vai entender já. Porque a única forma que iguala esses dois é a oração dela. A única forma que coloca o juiz para baixo, para descer, aonde que ela está, é a oração e o clamor incessante dela. Tem causas impossíveis. Tem causa que aos olhos naturais você diz assim, nem adianta tentar. Aquele cara sinceramente, não dá nem para falar com ele. O meu caso é tão depravador, aquela pessoa no qual eu tenho que lidar, aquela pessoa da família ou qualquer outra que você está pensando, é tão difícil que eu nem vou tentar. Não é assim que a gente pensa? Se você tivesse uma causa, amados, clamando por uma causa, você iria até um juiz desse, que não temia a Deus e nem aos homens? E olha só, querida, essa mulher não marcou hora. Porque com certeza se ela marcasse uma hora ele não atenderia. Essa mulher, ela buscou uns caminhos que não foram os caminhos normais. Ela não foi para o juiz, para a sala da frente, porta da frente. Pode ter certeza que não. Ela esperou quando ele saísse da onde que ele atendia. Ela esperou talvez quando ele entrasse dentro da sua casa. Mas essa mulher começou a ir atrás desse juiz. E ela disse, julga a minha causa contra o meu adversário. Ela não olhou se ele tinha cara feia. Ela não olhou se ele temia a Deus, se ele não temia. Ela não olhou. Ela sabia que a causa dela, ela tinha que apresentar ao juiz. A causa dela tinha que apresentar ao juiz. Ela disse, julga a minha causa. Ela não disse, eu vou julgar com as próprias mãos. Eu vou dar um jeitinho. Eu vou no advogado tal. Eu vou no fulano tal. E agora eu transporto para o reino de Deus. A tua causa, você tem que apresentar diante do juiz, que é Deus. Você sabe que o mesmo cartório que existe aqui na terra, as mesmas coisas que aqui na terra existe, elas são formatos do céu. Quando você tem uma causa que você vai no advogado, o advogado vai perante o juiz. No céu é a mesma coisa, porque João 4 diz que o Jesus é o nosso advogado e Deus é o nosso juiz. De repente você entrou aqui e disse assim, eu tenho uma causa. Eu preciso que alguém faça justiça na minha causa. Sabe, querido, para de trabalhar com as tuas próprias mãos. Para de buscar jeitinho para a tua causa. E para de falar assim, olha, eu resolvo. Entrega para o justo juiz. Ela disse assim, eu tenho uma causa. Por favor, eu tenho uma causa. Julga minha causa contra o meu adversário. Quem tem sido o teu adversário? Qual tem sido a tua causa? Essa mulher insistiu, porque aqui diz assim, ó, ele por algum tempo ele não quis atender. Por algum tempo ele não quis atender. Então resta nós pensarmos que ela bateu na porta daquele juiz muitas vezes. De repente ela dormiu na beira do caminho esperando ele passar. E ela dizia, ei juiz, julga minha causa. Ei juiz, julga minha causa.
Isso significa, querido, trazendo para o reino de Deus, oração incessante, oração constante, o clamor diário. Ela não olhou as circunstâncias, ele não quis, ela não olhou o desprezo dele. Amados, presta atenção. Por que você tem desistido de orar? Por que você tem desistido de clamar? Por que você não tem insistido na tua causa? Por algum tempo ele não quis atender. Sabe o que é isso, querido? A nossa fé, ela precisa ser provada. Ela precisa ser provada como ouro. 1 Pedro 1,7 diz que ela tem que ser provada como ouro. E é nessa ida que ela ia até o juiz, ela recebia não, a indiferença dele. A fé dela estava sendo provada. É aquilo que eu preguei de Jairo, aquilo que eu preguei da mulher cananeia. Ela não desistiu por causa da circunstância. Eles não desistiram por causa do obstáculo. Essa mulher era uma viúva perante uma autoridade ímpia. Imagine a cara desse homem. Ela não olhou para o homem. Ela olhou que ela precisava de justiça na vida dela. Ela precisava. E volto a dizer, isso é oração, isso é clamor, isso é busca. Sabe, muitas vezes para de orar, muitas vezes você para de buscar, porque uma circunstância apareceu, porque a pessoa não quis te atender, porque você olhou alguém indiferente, você já parou. Talvez você olhou o teu marido que parece que tu está orando, ele está bebendo mais, e você parou. Querido, quando a gente começa a buscar uma causa, as coisas parecem que se tornam piores. Ela clamava e buscava, julga minha causa contra o meu adversário, julga minha causa. E ele não queria atender. Eu não sei quantas vezes ela bateu na porta daquele juiz. Eu não sei. Mas ela incomodou tanto, amado. Ela incomodou tanto, que um homem que não temia Deus, um magistrado. Sabe, queridos, a gente só conhece as pessoas quando a gente precisa delas, é verdade ou não? Ela precisou do juiz e ela descobriu o caráter daquele homem. Caráter ruim, mau, negro. Eu espero que as pessoas, ao nos conhecerem, elas tenham a melhor impressão de nós do que a gente é mesmo. Porque a gente só conhece alguém quando a gente precisa dela. E ela conheceu um juiz ruim, um juiz mau, um juiz de coração duro. Eu imagino também outra coisa que passa na minha cabeça agora. Ele estava num posto, presta atenção, ele estava num lugar, num posto, que não combinava com o caráter dele e com o chamado dele. Porque o juiz tem que ser justo. O juiz tem que cuidar das pessoas, amar as pessoas, é verdade ou não? Um juiz, ele tem que defender a causa justa. Ele era um mau caráter. Aquele posto não combinava com ele. Ela conheceu isso. Ela conheceu exatamente um homem assim. Aí depois ele disse assim, não quis atender. Mas depois disse consigo, bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, esta viúva me importuna. Julgarei a sua causa para suceder que não venha mais a me incomodar. De novo eu volto. A minha fé e a tua fé, ela tem que incomodar o adversário, o inimigo. A minha fé tem que ser tão grande, ao ponto de eu bater ali e dizer, solta a minha causa, julga a minha causa, solta a minha causa. Solta os meus filhos das drogas. Solta o meu casamento da prostituição. Solta e vai batendo, e vai batendo, e vai batendo. E ele se justificou. Eu não temo a Deus e nem a homem, mas essa mulher está me incomodando. Gente, uma viúva frágil, sozinha. Ela incomodou tanto, 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 que ele parou o que estava fazendo. Ele se rebaixou aonde que ela estava. Ela trouxe ele para o nível dela, através do clamor, através da busca, através da oração. Você está me entendendo, gente? Sabe, queridos, Deus, ele é tão alto, ele é tão sublime, ele é tão grande, que a palavra de Deus diz que a terra é os cabelos dos seus, onde que ele apoia os seus pés, perdão, onde que ele apoia os pés dele. Ele é grande demais. Mas quando ele vê um coração contrito, quando ele vê uma pessoa que
não cansa de orar, que recebeu não, recebeu indiferença, recebeu palavra dura como a mulher cananeia, como Jairo, recebeu um monte de vozes, mas não desistiu. Deus, ele desce do seu trono e ele se nivela ao mais vil pecador. Ele é juiz. Eu estou falando de Deus, juiz. Quando ele vê um coração que não para de clamar, que não para de buscar, ele desce e ele se inclina a nós. E nesse caso, nós estávamos lidando com um juiz que ele podia simplesmente mandar prender aquela viúva. Ele podia simplesmente dar um fim naquela viúva. Afinal de contas, não tinha ninguém para defender ela, entre aspas. Porque Deus é o Deus dos órfãos e dos viúvos. E ele disse, eu vou julgar. Ela está me incomodando. Sabe, querido, eu tenho orado para que a nossa fé incomode. Eu tenho orado para que a minha fé, a minha persistência, a minha consistência incomoda. Eu estava descendo com um obreiro aqui agora. E eu disse, eu estou tão cansada fisicamente. E ele botou a mão nos meus ombros. Eu só queria um pouquinho da tua força, pastor. De tu não parar. Mas eu não paro porque, não é porque o meu físico está bem. Eu não paro porque eu tenho uma fé constante. Eu tenho uma fé que insiste. Eu tenho uma fé que não abro mão de levar uma multidão para o céu. Eu não abro mão de ganhar a minha família para Jesus. Aleluia. Quem está aí comigo? Todavia ela me importuna, então eu vou julgar a causa dela, para ela não vir mais atrás de mim, para ela não me incomodar mais. Querido, nessa noite, por favor, importune tamanho juiz. Importune o teu inimigo ao ponto de ele não aguentar mais ouvir a tua oração, não aguentar ouvir mais a tua voz. Quando você abrir a boca para orar, ele começa a tremer, ele fica desesperado e ele larga a tua causa. Sabe, queridos, deixa eu falar. Nós temos que buscar tanto Deus que quando a gente acorda de manhã, Satanás diz assim, oh, ela já levantou. Hoje eu vou ser bombardeado porque essa mulher de fé levantou, esse homem de fé levantou, e eles vão começar a orar, e eu vou ser queimado e vou voltar para o inferno. Eu não sei se a tua fé faz isso, eu não sei se a tua oração faz isso. Sabe, querido, quando a gente está conectado com Deus, a gente está mais perto do propósito dele. Quando a gente está conectado com Deus, a nossa carne ela morre, a nossa vontade ela morre. O pecado fica muito longe de nós, querido. Sabe por quê? Que a igreja peca. Sabe por quê que muita gente está caindo no abismo? Deixa eu te falar, é falta de oração, é falta de comunhão com Deus. E ele disse, então disse o Senhor novamente, considerai o que diz esse juiz iníquo. Considerai, preste atenção, igreja. O que esse homem fez por causa de uma mulher que não desistiu? O que esse homem se obrigou a fazer, gente? Ele era um doutorado, com uma pessoa que não tinha nem o que comer. Por isso que Deus não trabalha com vítima, amado. Não adianta tu me dizer que Deus vai só salvar, ou vai só libertar, ou vai só curar quem tem um diploma. Aqui você viu que ele chocou duas realidades. Jesus mostrou duas realidades. E a realidade que na escória da sociedade, a realidade que ninguém dava valor, ela pressionou de tal maneira que o juiz teve que ceder. Quem está me entendendo? Talvez você jovem, tem muito jovem aqui hoje. Ah, pastora, você não tem noção. Meu pai, ele é pobre, minha mãe também. Olha, não tenho nem como fazer uma faculdade. Querida, pressiona o juiz. Pressiona o juiz. Porque tudo que está na terra, o Salmo 2 disse, que tudo que está aqui é para mim e para você. Talvez, eu falo agora pelo Espírito Santo de Deus, a tua causa, ela está na mão do inimigo. Porque esse juiz era inimigo. Esse juiz era ímpio. Esse juiz que eu estou falando aqui, era ímpio do ímpio. Talvez aquilo que era para você desfrutar hoje, o inimigo está desfrutando, e você não está buscando, você não está orando, você não está clamando, e ele
desfrutando do que é seu. Tantas coisas que é nossa. Tantas coisas que o céu libera para nós. Tantas coisas estão emperradas que é minha e suas. Bênção sem medida. Mas por nós não temos entendimento. Nós não falamos, solta o que é meu em nome de Jesus. Satanás, solta a minha vida. Solta a minha prosperidade, Satanás. Eu sou próspero em Deus. Você tem que bater no juiz. Você tem que bater na causa. E você tem que dizer, Deus Pai, julgue a minha causa. E você tem que dizer para Satanás, solta o que é meu. Tem alguma coisa presa na tua vida? Tem alguma coisa que você luta e as coisas não acontecem? Primeira coisa que eu quero falar nessa noite é a palavra de Deus que está faltando na tua vida e a oração. As duas são conectadas. Deus é bom? Considerai então, preste atenção. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite? Querido, se um juiz mau, perverso, se compadeceu, foi impulsionado a soltar a causa daquela viúva, tu imagine Deus não fará justiça com seus escolhidos? Tu imagine se Deus não vai dar ganho de causa para mim e para você. Mas tem um porém. Clamar de dia e de noite. Não parar de clamar. Não parar de orar. Não parar de buscar. Não parar de ficar constante na oração. Ele disse, eu estou explicando a parábola dessa noite, que é dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quem já orou aqui e parou de orar, gente? Quem já orou por uma causa e largou? Quem já orou um mês, fez campanha e largou? Deus está dizendo, volta porque tu está em pecado. Tu não está confiando. Não há casa impossível para Deus. Como que Ele não vai ceder aos escolhidos? Como que um justo juiz não vai dar causa ganha para você, se você é um escolhido dEle? Como que Ele não vai dar causa ganha? Para que Ele nos resgatou como filho? Para deixarmos na sarjeta, passando necessidade? Na doença? Não, Deus é um Deus tirano. Esse juiz não é um juiz tirano. Ele está pronto para te abençoar, querido. Ele está pronto. E aqui está dizendo ainda, gente, ó, aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite, e embora pareça demorado em defendê-los. Parece que vai demorar, querido. Não, mas é só parece. É porque nós somos muito imediatistas. Nós oramos hoje, queremos que aconteça hoje. Querido, enquanto a promessa não vem, continue orando. Porque nesse período Ele está tratando com o nosso coração. Ele está tratando com a nossa altivez de espírito. Ele está tratando com a nossa autossuficiência. Porque aquele juiz, ele se achava o autossuficiente, o dono da verdade naquela cidade. E como que ele teve que ceder? Parece que vai demorar, mas Ele está vindo para te defender. Parece que vai demorar. Ei, presta atenção, você que tinha parado de orar. Você que tem que esmorecido na tua oração. Você que se entreteu com tantas coisas e parou de ir até o justo juiz. Você olhou os obstáculos e parou. Talvez você está aqui pela primeira vez. Já fez até campanha noutra igreja. Já fez até propósito com Deus. E parou de orar de madrugada. Parou de clamar. Essa causa parece que não vai vir. Querido, parece que vai demorar. Mas Ele vai te defender porque Ele é justo. Ele é justo. Sabe, querido, a maior garantia que nós temos, maior garantia que eu tenho das injustiças do mundo, das injustiças sociais, ministeriais, é que eu sirvo um Deus justo. É que eu sirvo um Deus que tudo vê. Até aquilo que é falado lá no oculto, lá no escondido, Ele está vendo e Ele vai me defender. É por isso que quando a gente crê num Deus dessa forma, a gente não fica atrás de vingança. A gente não tem problema de liberar perdão.
A gente não tem problema de não falar com as pessoas, porque sabe o que a gente faz? A gente chega no juiz e diz assim: olha, Deus, eu estou ferindo o meu coração com essas vozes, eu estou ferindo o meu coração com essas notícias, mas eu libero essas pessoas. Senhor, faça-se justiça, porque o Senhor é justo. Aí o teu coração fica leve, aí você fica tranquilo. Porque, querido, se você não perdoar, eu preciso falar para alguém nessa noite, se você não perdoar, você não abre porta para teu milagre e a tua bênção. A falta de perdão fecha as bênçãos na tua vida. Porque ele disse: assim como eu perdoei, perdoais vós também. Assim como eu perdoo você todos os dias, assim como eu tenho que engolir muitas vezes, disse Jesus, o teu desânimo, a tua avareza, tudo que tu pensa durante o dia, e eu ainda te perdoo e te amo, você tem que amar o próximo. Pastora, mas eu não aguento aquela pessoa. Entrega para Jesus e ama. Às vezes a pessoa que está do teu lado te dando trabalho, ela só precisa ser amada. Deus é bom? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa, diga comigo, depressa. Diga depressa. Ele fará justiça. Sabe, queridos, daqui a pouco eu estou encerrando e eu quero orar por você. Eu quero encerrar essa campanha na oração. E eu quero te dizer que se você tem apresentado uma causa diante do justo juiz, aquele que é justo, que vê todas as coisas, ele vê até aquilo que você não viu. Ele vê todas as coisas. E Ele está olhando para a tua causa. E Ele está dizendo: não pare de orar. Não, o teu dever é orar. O teu dever é clamar. O teu dever é me buscar. O teu dever é me adorar. Tu pode deixar que eu vou defender a tua causa. E eu depressa, eu vou fazer justiça a favor de vós. Por isso que eu digo que essa parábola, ela é com certeza uma experiência de Jesus. Porque eu teria experiências também para falar a respeito disso, fosse da minha vida. Quantas vezes que eu pensei em desistir, quantas vezes que eu pensei em abandonar. Quantas vezes eu chegava no culto de arrasto, ainda quando eu não era pastora. Quantas vezes eu subia as escadas de uma igreja com os filhos atrás de mim, andando de ônibus, e eu dizia: Deus, até quando? Deus, até quando? Senhor, julga a minha causa. Julga a minha causa. Só, queridos, que tem uma coisa no meu coração que Deus colocou desde o início. Aonde tem oração eu estou, e aonde eu puder eu estou orando. Seja qual for, hoje eu orei um monte, eu disse: Deus, tem causa ali, tem causa ali, tem causa ali, Senhor, julga essa causa. Porque muitas pessoas dizem que amam as outras pessoas, mas nem oram por elas, nem clamam por elas. Sabe, meus amados, depressa Ele vai fazer justiça. Digo-vos que depressa eu vou fará justiça. Contudo, Ele disse assim: será que quando o Filho do Homem, de novo Ele estava falando da volta dele, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu vou te perguntar nessa noite, depois dessa ministração, pensa um pouquinho. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por orar. A fé, ela é acrescentada até para a salvação. Você precisa ter fé para ser salvo. E Jesus disse assim: olha, será que quando eu voltar, o Filho do Homem voltar, Ele vai achar fé na terra? Querido, eu quero te dizer, nesse mundo tecnológico, nesse mundo vazio que nós estamos, nesse mundo pobre que nós estamos, eu digo pobre de cultura, eu digo pobre de leitura, eu digo pobre de oração, porque se tem dinheiro, se tem melhor celular, mas não tem comunhão com Deus, é pobre. Ele disse mesmo que se nós trabalhássemos e buscássemos só para essa terra, nós somos as pessoas mais miseráveis e mais pobres da face da terra. Porque tudo que está no céu é conquistado através da oração e da palavra de Deus. Quando você negligencia isso aqui, quando você deixa isso aqui de lado, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Jesus é a palavra. Quando a gente deixa a palavra, a gente deixa Ele de lado.
Muitas pessoas estão no culto ouvindo essa noite. Se você tem negligenciado a palavra e negligenciado o dever de orar, é pecado. Talvez você está mostrando uma capa que está em santidade, parou de fumar, parou de beber, parou de mentir, mas não está fazendo o que Deus manda, que é o dever de orar todos os dias. Aleluia. Eu queria que colocasse para encerrar a primeira. Deixa eu ver aqui onde que está que eu. Lucas 11, 9 ao 13. Esse é isso. Aleluia. Você está aí comigo? Sinta prazer de orar. Os discípulos diziam assim: Jesus, tu vai para onde? Eu vou comer da comida do meu pai. Tu trouxe alguma comida? Não. Não só de pão vive o homem, disse ele, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele deixava os discípulos comendo a comida natural e ele se afastava para conectar com o Pai, porque ele sabia que se ele não se conectasse com o Pai, ele ia pecar, ele não ia cumprir o propósito. Aleluia. Por isso eu vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pode passar. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abri-se-vos-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deixa aí. Pastor, eu não sou mau, somos mau. A nossa natureza é adâmica. A nossa natureza é mau. A nossa natureza é vingadora. A nossa natureza não ama o suficiente. Ele falou do humano ali, nós somos mau mesmo. Quanto mais vós sois maus, ainda dá boa coisa aos teus filhos, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tem pai e mãe aqui, que você tira do que não tem e dá para o seu filho, verdade ou não? Você deixa de comprar para você, ou vai e compra o mais barato para comprar o melhor para eles, vai ou não? Imagine o Deus do céu, que é o dono do céu e da terra, o que Ele não faz por mim e por você, querido. Se Ele construiu a terra para eu e você morar, a terra estava sem forma e vazia, estava uma desordem, estava tudo fora de ordem, o mundo. E Ele, antes de criar eu e você, Ele colocou as coisas em ordem. Tamanho amor é dele pela nossa vida. Quanto mais Ele tem para mim e para você. Só que eu volto nessa mensagem que eu falei agora. Às vezes Ele não está te dando ainda aquilo que você está esperando, porque a tua vida interior está numa desordem. Você não é constante. Você um dia está animado, outro desanimado. Josué 1:8 diz que tão somente disse Deus: esforça e tenha bom ânimo. Faz tudo o que eu te mandar. Sabe de uma coisa incrível? Viu, Simone? Eu me deparo com pessoas tão inconstantes. Sabe, querido, imagine um administrador de empresa. Imagine um empresário. Presta atenção. Ele tem um trabalho para você. Ele vai olhar a tua capacidade, ele vai olhar como que você é. Ele vai pegar e vai dizer assim: não, eu vou ver o teu histórico, como é que tu é. E você vai lá, pega aquela vaga para trabalhar. Ele acha que você tem aptidão para aquilo ali. Ele acha que você vai desenvolver um excelente trabalho. Quem é patrão aqui? Levanta a mão. Não é assim, Aguinaldo? Não é assim, Ana? Você olha para a pessoa e diz assim: eu vou colocar esse cargo para ela, e ela vai desenvolver e você vai ficar feliz, é verdade ou não? E se ela desenvolver bem, você vai colocando mais cargo, mais dinheiro na conta dela, e vai fazendo, assim ou não é? Assim é Deus. Ele me chama, Ele te chama. E Ele entrega talentos, e Ele entrega uma missão. E Ele olha para mim, e ele acha que eu tenho capacidade de desenvolver aquilo que Ele colocou na minha mão. E Ele vai olhando, à medida que eu vou desenvolvendo, Ele vai me subindo de cargo. À medida que eu vou me desenvolvendo, Ele vai colocando mais dádiva na minha vida, mais poder, mais autoridade.
Mas quando ele olha para uma pessoa que ele designou, e essa pessoa um dia trabalha, um dia não vem, um dia vai, um dia está desanimado, um dia xinga, um dia fala, qual é o administrador dessa terra que vai segurar um funcionário desse? Agora eu te pergunto, Deus que é justo, Deus que é maravilhoso e tudo vê, tu acha que Ele vai confiar em você algo, ou vai te dar algo grande, quando a tua vida ainda está uma desordem? Ele está pronto para dar. Ele está pronto para abrir a porta. Ele está pronto para abrir as comportas do céu para dar para mim e para você. E tenha certeza que Ele, quando Ele coloca na nossa mão, Ele espera que a gente desenvolva. Ele espera que a gente desenvolva bem. Se Ele falou para você orar, você tem que orar. Se Ele falou para você fazer uma missão, você tem que fazer. Se Ele falou que Ele vai julgar a tua causa, por mais terrível que ela seja, Ele vai fazer. Mas você tem que continuar na presença. Você tem que continuar animado. Imagine aquela mulher batendo atrás do juiz, gente. Ela não entrava pela porta da frente, amados, entenda. Ela era desprezada, ela não era chamada no escritório para tomar café. Alguém conseguiria alguma coisa com aquele juiz pagando muito? E eu te pergunto, aquela mulher pagou o quê? Ela tinha dinheiro para pagar ele? Não! Às vezes tu pensa que é com teu dinheiro que tu vai conseguir. É com o médico melhor, é com o advogado melhor. Não! Se você orar mais, buscar mais, você gasta menos. Tem coisas, querido, que não é o teu dinheiro que vai resolver. E nem a tua sabedoria. É a oração.